Muito bem, né, Moreno? Chegamos então agora para ao vivo em definitivo. Não, já fui. Eu já voltei. Esse aqui é o meu original, mas para Morena mesmo. Agora 6h38 no horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar então com Botafogo e Cuiabá, 0-0. O Igor Jesus citou na entrevista dele, né, na fala dele depois do jogo, que a diferença ali está mantida para o Palmeiras, ainda é interessante, mas agora falamos em 4 pontos, hein? Bom dia, amigos do Sport TV News. Hoje troca de passes e troca boa de noite. Então eu tenho uma certa dificuldade. Boa noite a todos, a todas. Ainda é uma vantagem boa. E pode parecer que o Botafogo perdeu esses 2 pontos para uma equipe muito frágil, porque essa equipe está na zona de rebaixamento, está virtualmente rebaixada. Mas se fizermos as contas dos últimos jogos do Cuiabá, a gente vai olhar e vai perceber o quanto é difícil fazer gol no Cuiabá. Tá? Então, dos últimos 10 jogos, o Cuiabá levou 6 gols apenas. 6 gols apenas em 10 jogos, sendo que o Cuiabá sofreu 3 gols desses 6 em uma partida contra o Internacional. Em 6 partidas, o Cuiabá zerou. Não tomou gol. Então, tem sido difícil fazer gol no Cuiabá. Mas como é que o Cuiabá está nessa situação se ninguém faz gol no Cuiabá? Em 10 jogos, o Cuiabá fez 2 gols contra o São Paulo. Então, assim, é um time que cria dificuldades para o adversário quando o adversário precisa da vitória, que era o caso hoje. Então, o Botafogo tem um tropeço, mas é um tropeço que ainda lhe dá uma condição boa de disputa. Achei que a gente veria hoje o Botafogo furando essa retranca, Jéssica, ainda mais jogando no tapetinho, né, como é chamado o gramado, e com a velocidade, e com a chuva, né, que caía no Newton Santos na hora. Achei que a gente ia ver o Botafogo conseguindo furar essa retranca do Cuiabá, que já se mostrou tão eficiente. É verdade. Boa noite, amigos. Boa noite. Amigos de casa também. Eu achei que o Botafogo ia conseguir furar essa retranca, mas é difícil. Assim, o Botafogo tem tido essa dificuldade também quando enfrenta um adversário que se posta dentro da sua própria área. O Cuiabá tem crescido nessa disciplina tática defensiva. No início do campeonato era uma equipe com muitas fragilidades defensivas, mas isso foi corrigido ao longo nessa reta final de campeonato. Então foi difícil para o Botafogo. Agora, eu vi a frustração dos jogadores do Botafogo quando aconteceu o apito final, né? Poxa, o sentimento era de desperdício de 2 pontos. Mas logo em seguida veio um grito da arquibancada da torcida apoiando o Botafogo. Isso é fundamental. Fundamental para o Botafogo não entrar numa possível pressão desnecessária, numa possível neura desnecessária, especialmente pelo que aconteceu no ano passado com o Botafogo. Acho que é uma situação completamente diferente. É um campeonato que está em disputa. O Palmeiras também tem condições de buscar esse campeonato, mas é uma equipe mais madura, mais calejada do Botafogo. Então, saber lidar com essa frustração. Acho que o papo do vestiário agora, do Arthur Jorge, é mais nesse sentido. Saber lidar com essa frustração de uma partida que as coisas não aconteceram, mas saber que o trabalho está sendo muito bem feito, que a competência é a mesma, e para tentar recuperar na próxima rodada. E estamos falando ainda de uma final de Libertadores nesse mês. É hora de não deixar o emocional se abalar, Não, né? a torcida do Botafogo não pode pressionar. É bem diferente. A torcida do Palmeiras não pressionou o Palmeiras. Mas o Palmeiras ser pressionado, pelo histórico do Palmeiras, é uma coisa. Se a torcida do Botafogo pressionar o Botafogo, ela vai trabalhar muito contra. A reação é outra, né? A gente está valorizando aqui, porque é de se valorizar a retranca do Cuiabá, isso também é uma maneira de jogar e se mostrou eficiente, né, nos últimos jogos. Agora, foi um caicai danado também, tá? Não foi só a retranca, não. E veja só, o Cuiabá, a essa altura, precisava vencer também. Ou seja, o que o Cuiabá tem mostrado nos últimos jogos, jogando na retranca, é que não tem nenhuma pretensão de permanência mesmo. Então, não só as contas não determinam já o descenso do Cuiabá, mas a postura do Cuiabá já determina. É um time que joga para não perder, mesmo precisando ganhar. Prefere, vamos terminar o nosso campeonato aqui sem passar vergonha, conquistando uns pontinhos ali, que vão dar no final o nosso rebaixamento. Vamos fazer um esforço para jogar diferente e tentar as vitórias para nos salvarmos. Então, assim, não é legal também. O Bastos até trouxe uma máxima depois da transmissão. Aliás, já a gente vai voltar, né, para a cabine. Mas depois da transmissão do jogo, ele fala, não podendo vencer, empatar é o melhor que você consegue, porque você pelo menos bota um ponto ali na sua conta. Essa máxima para o torcedor do Botafogo hoje traz um sabor amargo, né, Jéssica? Mas para o torcedor do Cuiabá, não, porque é um ponto conquistado no Newton Santos contra o Botafogo, ainda líder do Brasileirão,
ainda com uma vantagem interessante. O Cuiabá tinha que vencer o jogo, né? Ele tem que escapar do rebaixamento, só 3 pontos. Eu acho que a gente já estava falando de uma pretensão ousada. É uma pretensão muito alta, porque o Cuiabá se colocou nessa situação. Para todo jogo do Cuiabá. E eu não sei, Lofredo, se o Cuiabá poderia ter feito ter tido outra estratégia para jogar contra o Botafogo. Para hoje também estou nessa aí. Eu acho que o que ele podia fazer para competir com o Botafogo e evitar uma derrota era se colocar da maneira que ele se colocou defensivamente. Só que ofensivamente é uma equipe que não tem produzido. Não, produção zero. Então, acabou que virou, especialmente no segundo tempo, um massacre, né? Uma pressão gigantesca do Botafogo, com dificuldade. A gente vê, olha, quantas chances o Botafogo teve. Teve uma com o Marlon Freitas no segundo tempo, assim, que era um gol claríssimo para o Botafogo. Então, às vezes, talvez a ansiedade tão grande de fazer esses gols tenha atrapalhado um pouquinho o Botafogo. O time percebe que está massacrando, percebe que está o tempo inteiro chegando em situação de conclusão para o gol, e isso dá a impressão de vamos resolver logo essa parada, e às vezes pode atrapalhar um pouco. Eu acho que essa questão, essa pressa, essa ansiedade de resolver logo, de fazer esse gol, tem atrapalhado na hora de se concentrar para finalizar. Esse jogo se desenhava muito parecido com o do Bragantino, né? No Bragantino, o Botafogo conseguiu o resultado no final. O Criciúma, que o Criciúma busca o empate no final também no Maracanã, foi muito parecido. O Botafogo faz, mas sofre um empate logo em seguida. Foi parecido também. Na verdade, são 3 histórias semelhantes com 3 finais diferentes. Mas com adversários de posturas bem parecidas, né? Eu diria que o Bragantino um pouco menos. Criciúma e Cuiabá mais. Vamos voltar para a cabine, então. Vamos botar na conversa de volta o Eduardo Moreno, o Carlos Eduardo Lino e o Felipe Bastos. Trio, queremos um resumão da partida direto do Nilton Santos. Boa noite de novo. Boa noite. Tá fechado. Agora vai funcionar. Boa noite, Mari, Lofredo, Jéssica. Agora sim, né? Se não ligar, não tem jeito, né, Lofredo? Bom, quem tentou e ficou ligado, né, o jogo todo aqui foram as equipes, né? Os dois, eu posso falar, né? Cada um com o seu objetivo, com a sua maneira, né? Com o Botafogo tentando amassar, martelar, criar as oportunidades, um número imenso, né, de finalizações. Mais de 20, 25 finalizações teve a equipe do Botafogo, mas não conseguiu furar a retranca do Cuiabá, que suou também bastante, com casa cheia aqui no Nilton Santos, né? Aliás, o recorde, né, de público, né? O Live falava pra gente, né? A gente teve 41.899 torcedores aqui no Nilton Santos, então casa cheia, time com força máxima do Botafogo, né? O time completo, e o Cuiabá suando bastante na sua maneira, se defendendo e conseguindo arrancar aqui, Lino e Felipe Bastos, um grande resultado. Se vai ajudar para escapar do rebaixamento, talvez até não, né? Assim, vai ser muito difícil escapar do rebaixamento do Cuiabá, mas soma um ponto fora, joga pela honra, pela camisa e complica a vida do Botafogo, Lino. Verdade. Mari, Lofredo, Jéssica, amigos, um abraço. Era o jogo para o Botafogo vencer. Você enfrenta o penúltimo colocado do campeonato, raras ligas têm isso, né? O líder, na condição técnica que está o Botafogo, você vai ter volume, você vai ter controle, você tem mais qualidade, o que você precisa ter é precisão. E faltou hoje tranquilidade, porque o Botafogo teve oportunidade em média distância, em bola de cabeça, em jogada pela esquerda, pela direita, pequena, tudo que você imaginar. Faltou o acabamento, faltou um pouquinho mais de tranquilidade. Olha, jogo desgastante, com chuva, gramado rápido. Tudo que podia dar errado para o Botafogo, podia ter perdido, mas tudo que podia dar errado nessas circunstâncias deu errado para o Botafogo. Foi um jogo de... Boa noite, gente. Boa noite a todos aí da mesa. Foi um jogo de amasso mesmo. O Botafogo empilhou chances, mas foram 27 finalizações, 5 só no gol. E o Walter também terminou o jogo ali, para mim, como um herói, com aquela jogada ali do Almada. Mas o Marlon tirou uma bola também em cima da linha, né? E o Botafogo, ele precisava mais de soluções dentro do jogo. O Botafogo tem até uma finalização que a gente está vendo agora aí na trave. Mas o Botafogo, ele precisa se acostumar a esse tipo de jogos, porque é o jogo do Botafogo. E o Cuiabá, a gente está vendo uma linha de 6 ali, ó, se defendendo a sua área, defendendo amplitude, defendendo também... transição do Botafogo. O Cuiabá, ele foi para buscar um ponto. O Cuiabá, ele amarrou o jogo, ele
buscou seu tempo e buscou um ponto. Agora vai precisar de 5 vitórias nesses próximos 5 jogos para escapar do rebaixamento. Facinho, né? Para escapar do rebaixamento. Mas só que o Cuiabá também não tinha tanta solução. Jogar com o Botafogo de cara aberta é um jogo muito perigoso. O Cuiabá achou a solução assim, se defendendo, e foi buscar esse ponto. O Botafogo enfrentou um adversário que está jogando pela honra, que dificilmente. O Cuiabá não vai evitar rebaixamento. O Cuiabá tem que terminar o Brasileirão com dignidade, preparar a próxima temporada. Agora, o Botafogo não pode ter esse volume e desperdiçar tanta oportunidade. Estrategicamente, até diria que o Botafogo não cometeu grandes erros. Normalmente, em partidas assim, você começa com calma, tocando, buscando espaço e vai acelerando na medida em que o jogo vai crescendo. No final, se não deu certo, você vai pro abafa. O Botafogo empurrou centroavante, jogadores dentro da área, tentou no abafa conquistar o resultado no final, teve oportunidade, mas não foi feliz. No abafa, oportunidades, a gente tá vendo aí. Essa aí talvez seja... Era grande chance para chegar à vitória, né? Essa foi a reta maior... final de jogo, o Júnior Santos bateu e o Marlon salvou aqui em cima da linha. Essa foi a maior do jogo do Botafogo, essa foi a maior chance. Mas o Botafogo, ele como o Lino mesmo disse, o Botafogo não fez um jogo ruim. Ele amassou o Cuiabá. Mas faltou um pouquinho mais ali no finalzinho, um capricho, uma finalização, uma jogada a mais do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele caprichou, ele tentou, ele finalizou, mas o Luiz Henrique é o cara diferente do Botafogo. E faltou um pouquinho mais de finalização dele, eu esperava mais dele hoje também, mas é um cara que é importante para o Botafogo para a sequência da temporada. Para a sequência, o Botafogo tem 4 pontos na frente. Isso é uma diferença. Então você consegue agora administrar e buscar para o próximo jogo vencer. Sim. Tem que vencer o tempo inteiro até chegar ao jogo contra o Palmeiras. É aquele jogo, né, amigos, que talvez o repórter às vezes vai perguntar para o jogador e falar assim, e aí, o que faltou? Faltou entrar, faltou a bola entrar, né? Que tipo de lições, Lino, o Botafogo pode tirar desse jogo e para uma reta final aí de Campeonato Brasileiro, reta final que o Botafogo nesse momento vê a diferença para o Palmeiras cair para 4 pontos. Falando em Palmeiras, outro dia o Abel Ferreira estava falando em eficácia, né? Essa é a palavra para o Botafogo. No jogo contra o Vasco, o Botafogo em meia hora resolveu o jogo e depois administrou, não se desgastou. Hoje o Botafogo correu o tempo inteiro, a ideia era a mesma, era entrar, definir o jogo e não se desgastar. O desgaste foi pesado hoje, acho que esse é até o maior prejuízo para o Botafogo nessa partida. Que menos mal, né, amigos, vai poder descansar, né? Porque agora tem essa data FIFA aí para só depois voltar lá no dia 20, né? Atuar, né? Para dar uma respirada depois do tanto que suou aqui, né? É isso, curiosidade. Vocês estavam falando em eficácia, que foi tema de coletiva do Abel recentemente. Ontem também não chegou a sobrar, não, né? Porque o Bastos trouxe as estatísticas do Botafogo em finalizações, 27, só 5 em direção ao gol, né? Ontem o Palmeiras quase 40. Foi o segundo jogo com mais finalizações de um time. Um gol. Então, ou seja, a eficácia ainda não tá 1000, não, né? Dá para dar uma melhorada ali também, né?